analisamos que teve essa estratégia de transformação do quadro inicial com benefícios para todos os envolvidos. Quer dizer, houve uma mudança de percepção do problema. Quando uma mobilização consegue fazer isso, nós dizemos que uma mobilização, e os autores confirmam, ela foi bem sucedida. Todas as outras ficaram na primeira estratégia só. Então, das 9, 8 ficaram apenas na primeira estratégia, que era de afirmar o seu ponto de vista, o quadro inicial. Com, assim, algum avanço em relação à segunda. Então, por exemplo, tinha lá, eu lembro que Não Vai Ter Copa, que foi uma dissertação que eu orientei, tinha uma ligação com movimentos, por exemplo, dos motoristas de ônibus, quando eles resolviam fazer greve, enfim, tinha uma série de ligações com outras pautas também. Mas era só isso, quer dizer, quando havia a possibilidade de uma discussão um pouco que exigia um pouco mais de esforço, de compreensão, a generosidade com o ponto de vista do outro, aí era interrompido, né? A bicicletada, para vocês terem uma ideia, a pesquisa revelou, a gente fez eram milhares, eu não vou lembrar exatamente o número, mas eram milhares de postagens, 98, alguma coisa por cento era só de amplificação, era só como uma espécie de campanha. Vamos lutar por mais ciclovias, vamos lutar por esta modalidade de transporte, e não havia a abertura. Vejam, gente, não estou dizendo que o movimento não tem abertura, eu estou dizendo que a comunicação no Facebook, certo? Não tinha essa abertura. Então, não é uma crítica ao movimento, à mobilização, é a forma como se apresenta no Facebook. E essa pesquisa, a gente percebeu isso. Então, as mobilizações no Facebook, elas trabalham muito mais com um quadro de amplificação, com um diagnóstico da situação muito preciso, com a identificação do adversário, e um prognóstico também fechado, ou seja, a solução nós sabemos qual era e nós já temos a solução e não temos muito o que discutir sobre isso, né? Então, basicamente, o Facebook funciona para as mobilizações como um quadro de motivação, quer dizer, chama para a luta, venha conosco, nós estamos aqui, nós queremos que você venha, mas o Facebook não tem o que a gente chama, né, na pesquisa de affordance, ou uma disposição da própria plataforma, ela não permite que esse debate aconteça ali. Então, não é um defeito, um problema das mobilizações, é a interface das mobilizações com a plataforma do Facebook que tem gerado esse tipo de dificuldade. Então, por isso que as mobilizações têm buscado outros espaços de deliberação, né? E falando em deliberação pública, que é essa capacidade de estabelecer grandes debates públicos com participação de vários grupos, inclusive grupos adversários, inclusive de opiniões divergentes, essa capacidade ela é alcançada principalmente em outros ambientes, que são fóruns específicos, encontros específicos, enfim, né, que são muito mais propícios à deliberação do que o Facebook, né? Nossa, eu tenho um colega que estuda deliberação nas redes sociais que ele me mata quando eu falo isso, porque ele realmente acha que existe essa possibilidade e trabalha com isso. Qual que é o problema para a deliberação pública? O problema é que esses enquadramentos que as mobilizações jogam pelo Facebook, elas são de enquadramentos de três tipos. Primeiro, são muito, que eles chamam group-based, né? Muito baseados nos grupos, muito fechados na visão que um grupo tem daquele problema. Um grupo. Esse é um problema. O outro problema é que é muito polarizado. Então, assim, ou está conosco ou está contra nós, né? E o terceiro problema é que, por ser baseado no grupo e polarizado, gera uma antipatia em relação a essas mobilizações. O que eu posso dizer a respeito de tudo isso? Alguém me diz quando estiver chegando do tempo, tá? Que eu não estou marcando nada. Tá. Viu? Eu falei... Aí, o que acontece? Nós precisamos pensar de que maneira utilizar melhor essas plataformas. Então, nós temos um grupo nacional, e entre as ações desse grupo, que chama Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital, nós temos um plano que a gente ainda não conseguiu fazer, que é um curso
de estratégias de comunicação para grupos mobilizados. O que significa? Significa vamos conhecer a plataforma, vamos saber o que ela pode oferecer e como trabalhar com isso. Sem ficar jogando toda a expectativa, certo? Nessa ação, sendo que ela já há algum tempo não está dando muito resultado político. Então a gente precisa pensar em outras estratégias, né? E aí tem uma discussão, rapidamente, acho que nem dá para entrar muito nisso, que é agora as mobilizações chamadas progressistas estão, além dessas dificuldades todas que eu coloquei, estão encontrando uma dificuldade adicional, que é se defender dos movimentos reacionários. Então, se já debater, se discutir racionalmente, no sentido habermasiano, né, com justificativas que sejam aceitas, ou seja, porque não basta dizer assim, olha, isso é injusto. É preciso dizer, olha, veja como isso é injusto, né? Aceite o meu argumento. Quer dizer, esse argumento ele pode ser aceito mesmo que você discorde dele. Então, se já é difícil para os movimentos sociais fazer isso num ambiente de tolerância democrática, quando entram em cena esses movimentos reacionários, passa a acontecer o seguinte: não tem mais espaço para discussão, só tem tempo para se defender dos ataques. Então, hoje mesmo à tarde eu estava corrigindo o trabalho de um aluno, de um orientando também, que está estudando as ocupações das escolas, né, no Paraná, em 2016, né? E o que acontece ali? O que a gente pôde perceber? A pesquisa está começando ainda, mas o que já dá para dizer que aconteceu ali? Houve a ocupação das escolas, que essa mobilização explorou a oportunidade política da discussão sobre a reforma do ensino médio, né? Então, eles fizeram as ocupações para discutir a reforma do ensino médio. Os estudantes secundaristas dando um show de bola nos estudantes universitários, por exemplo, né? Mostrando muito mais articulação política e maturidade em alguns casos. Para discutir os pontos da reforma, quando o MBL vem, porque ele veio atrasado, né? Quando ele se deu conta, as escolas já estavam todas ocupadas. Daí tinha aquele lance do escola sem partido e uma série de coisas, né, que são as pautas daquela, né, esquisitíssimas. E assim, até então eles estavam discutindo os pontos da reforma. Quando o MBL sai, o pessoal sai lá do Rio de Janeiro, que eles estavam muito preocupados em derrotar o Freixo na eleição municipal, né? Quando eles vêm para Curitiba acompanhar as ocupações, eles obrigam de uma maneira muito, para não ser mal educada, de uma maneira assim muito deselegante, os estudantes secundaristas a defender a ocupação. Então vira uma briga, tipo, ocupa ou desocupa. Se interrompe-se a discussão sobre a reforma do ensino médio. Quer dizer, quando começa a haver espaço para uma discussão sobre uma questão coletiva, de interesse público, capitaneada por um grupo, que no caso foram secundaristas, vem um grupo, vamos falar, adversário, não para discutir a reforma do ensino médio, que fosse para defender a reforma do ensino médio, mas não foi para defender os pontos da reforma, foi para se colocar apenas contra as ocupações. E aí o movimento do MBL foi desocupa. Foi só isso. Quer dizer, o que isso significa? Isso significa um esvaziamento do debate político que é ultra perigoso para a democracia, né? A gente já está com a democracia capenga, né? Respirando por aparelhos, e a gente diz assim, o que eu tenho chamado assim de a ressaca do golpe, né? Fortalecimento dos movimentos de direita e reacionários, moralmente conservadores, quer dizer, na medida em que há o impeachment, há o afastamento da presidente, e aí não tem mais PT para combater, eles, né, dão uma virada de enquadramento para as pautas moralistas, né? Não pode ter o queer museu, não pode ter não sei o quê, aquelas coisas. Há uma desorientação política, um clima antipolítica, né? Nenhum político presta, nenhum partido presta. Então, o que nós vamos fazer com a esfera pública sem a política, né? Então, me parece que o grande desafio das mobilizações de orientação democrática é repolitizar o debate.
recolocar como questão de discussão pública, como de responsabilidade comum. Isso que é política, né? Anticiência, né? Além de antipolítica, esse clima é anticiência. Toda a produção científica sendo questionada